Boa tarde. Obrigado por terem comparecido. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando pelo YouTube. Nessa quinta cultura que nós promovemos aqui na Academia Brasileira de Letras, com a coordenação geral do acadêmico Antônio Torres, vamos ouvir hoje a jornalista e escritora Mônica Vilela Greyley, que escreveu um livro muito interessante, A Língua Portuguesa como Ativo Político. A Mônica fez uma pesquisa extensa sobre o assunto e mostrando como o português pode ser usado como um ativo político pelas nações lusófonas. Eu achei o livro muito interessante porque nós temos uma dificuldade grande, nós, da língua portuguesa, é que a língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo e, ao mesmo tempo, não é, por exemplo, uma língua oficial da ONU, o que é um problema sério para a importância da nossa língua, né? E a gente não consegue ser reconhecido como língua oficial da ONU porque o português brasileiro e o português da Europa continuam separados. Apesar do acordo ortográfico, apesar da aproximação grande dos países, recentemente, devido também, e sobretudo, à televisão e à internet, nós continuamos com o problema de definir qual é a língua que nos une, né? Então, e por isso mesmo os órgãos internacionais como a ONU não entram nessa disputa e não colocam o Brasil como língua oficial. Então, a Mônica ela mostra o que a gente está perdendo com esse fato e o que poderia ser utilizado para que a língua portuguesa fosse realmente um ativo político dos países lusófonos. Então, eu queria passar para o Domício, que é o coordenador dessa palestra, dizer muito bem-vinda, Mônica, e o debate é muito interessante, vamos prosseguir. Obrigado. Obrigado, presidente. O debate com o presidente. Bom, amigos e amigas da academia que nos prestigiam com sua presença e nos acompanham online. Senhoras e senhores que estão presentes aqui, senhores acadêmicos, não sei se a Ana ficou... não, senhores acadêmicos, por enquanto não vi as senhoras acadêmicas, senhoras e senhores, boa tarde, como disse o presidente, sejam bem-vindas e bem-vindos. O presidente me antecipou que muito bem, e como o anfitrião maior da casa, aqui está Mônica Vilela Greyley, que vai nos dizer do que o Berval também definiu aí. É matéria consabida de todos nós, mas nunca é demais reiterar que a programação, a nossa programação, já de presença firmada nessas quintas-feiras, tem a coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Siquim, que por motivos particulares não pôde estar aqui agora, e a dinâmica coordenação executiva do acadêmico Antônio Torres. Mônica Greyley dialogará, como eu disse, com o nosso presidente. Quem é Mônica Vilela Greyley? Já foi antecipada aqui um pouco da sua história, do seu currículo, da sua vida ativa como militante da causa da língua portuguesa. Mônica é doutora em Ciências Políticas pela Universidade Aberta, em Portugal, e mestre em Romanística.
Ciências Políticas Ciências Políticas e Germanística pela Universidade Gerhard Mercator, em Duisburg, da Alemanha. Sua paixão pela língua portuguesa já começou nos tempos da escola e dos estudos de letras da Universidade Federal Fluminense. Mônica é jornalista internacional, ex-funcionária da BBC em Londres, no Reino Unido, da Deutsche Welle na Alemanha, do Sistema Globo de Rádio e da extinta revista Manchete no Brasil. Revista Globo de Rádio já significa uma proximidade bastante acentuada com o nosso presidente, né? Trabalhou em todas as funções de uma redação. Foi editora-chefe e diretora. Recebeu vários prêmios internacionais, entre eles a medalha de prata do Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, os prêmios ibero-americanos de comunicação pelos direitos da infância e da adolescência e New York Festivals como jornalista. Mudou aqui a ordem dos fatores, mas eu chego lá. Como jornalista. Tem mais coisinhas aqui, peraí. Está aqui, ficou grudado. Para variar, gruda, né? E editora, jornalista e editora. Em sua carreira profissional e acadêmica, ela teve o privilégio de realizar palestras sobre seu livro A Língua Portuguesa como Ativo Político e Temas de Política Internacional nas universidades Kühne, em New York, Benedictine College, em Vermont, Colônia, na Alemanha, Universidade Aberta, em Portugal, e Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Se acrescenta agora, last but not least, a Academia Brasileira de Letras. Mônica fala alemão, espanhol, inglês e utiliza o francês como língua de trabalho. Uma esnobadazinha tranquila, né? No momento, ela inicia preparativos para seus estudos de pós-doutorado sobre língua portuguesa e política. E ela tem uma outra virtude, que, modéstia à parte, eu vou dizer. Mônica é paquetaense. Nasceu lá, né, Mônica? Nasceu em Paquetá como eu. Não, eu não nasci. Eu fui para Paquetá com 3 dias de nascido. Me considero também um ilhéu consagrado. Cada um tem a ilha que merece, né? João Baldo tem Itaparica. Eu tenho Paquetá. Então, a academia está presente nessa realidade insular maravilhosa. Então, Mônica, com todo a sua vivência de uma ilha paradisíaca e inigualável, né? A palavra é sua para dizer do seu livro. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, professor Domício Proença Filho. Temos também isso em comum. Não nascemos em Paquetá, mas trazemos Paquetá no coração, não é verdade? A minha mãe, sim, tem essa ligação com Paquetá, porque eu sou bisneta de português. Então, esse avô português, quando chegou ao Brasil, foi para Pernambuco e depois fixou residência em Paquetá, uma das primeiras famílias a chegarem a Paquetá. Por isso, então, nós temos essa ligação. E descobrimos por acaso, não é, professor, que tínhamos essa ligação. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Prezado senhor acadêmico, professor, doutor Domício Proença Filho, muito obrigada pelas palavras generosas do senhor e também do presidente, meu colega Merval Pereira, presidente e acadêmico dessa augusta casa, a Casa de Machado de Assis. Prezadas senhoras e prezados senhores, aqui no auditório também, claro, nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube, pelo canal da ABL no YouTube. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor e acadêmico Domício Proença Filho por esse convite tão gentil e por coordenar esse evento hoje, sob a liderança do atual presidente da ABL e acadêmico Merval Pereira. Agradeço também ao professor Domício por nos proporcionar essa conversa sobre aquele que é o bem mais valioso dessa casa e da nossa identidade como nação, que é a língua portuguesa. Permita-me também, senhor presidente, aproveitar esse momento para parabenizar o escritor Domício Proença Filho pelo seu mais novo livro, Oratório dos Inconfidentes, que acaba de ser lançado. Parabéns. O nosso tema hoje é o papel da internacionalização do idioma nas relações de poder e na afirmação político-geoestratégica.
eu gostaria de registrar aqui, estou vendo e com muita satisfação, amigos e pessoas que não via há muito tempo. Tenho ali uma colega de escola do 2º grau, a professora Margarete, acompanhada da sua filha. Muito obrigada. Vou quebrar o protocolo aqui, posso, para registrar essas presenças. E também, e ela é uma grande admiradora também do seu trabalho, do trabalho dessa casa. E também gostaria de registrar a presença do meu pai. Hoje eu venho numa comitiva familiar bastante forte. Tenho aqui uma prima, tenho minha sobrinha, enfim, tenho a minha irmã, meu sobrinho e meu pai, jornalista e radialista, Arildes Cardoso, e um dos fundadores da Rádio CBN no Rio de Janeiro, da minha sobrinha e também escritora Duda Vilela, ela que começou a escrever aos 13 anos e já tem 3 livros, A Floresta, Emma Tolliver e A Procura de Anastácia. Esses 2 últimos títulos sobre violência de gênero e violência em mulheres. E quero registrar também a presença do querido amigo e irmão, desembargador, doutor Fábio Dutra, que está conosco aqui também hoje, nos prestigiando, e da jornalista Beatriz Cardoso. E temos aqui hoje, senhor presidente, uma boina azul da ONU, ex-boina azul, que está nos prestigiando hoje aqui também. Bom, mas vamos falar, já que estamos falando, já falamos da ONU um pouco nas palavras do presidente. Por uma razão contratual, eu gostaria de pedir licença aos senhores para fazer um breve comunicado sobre essa palestra, que profiro inteiramente na minha capacidade individual e que em nada reflete a opinião da organização onde trabalho, claro. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, a língua portuguesa como ativo político é resultado da minha tese de doutorado, orientada pelos professores João Caetano e Mário Felipe. Foi o primeiro livro que tratou do idioma como um ativo político e um veículo de afirmação política e de influência dentro da comunidade internacional. Hoje falamos aqui no Brasil, e falaremos do Brasil, o maior país de língua portuguesa, mas também mencionaremos Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e as demais nações que têm o português como língua oficial. O conceito de internacionalização foi proposto por Portugal durante a 7ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em Lisboa, em 2008, e adotado naquela cimeira por todos os chefes de Estado e Governo do bloco. A partir daquele momento, a estratégia dá origem a vários planos de ação para a promoção, difusão e projeção da língua portuguesa no mundo. O Plano de Ação de Brasília, que foi o primeiro em 2010, o de Lisboa, 3 anos depois, em 2013, e o de Dili, capital do Timor-Leste, no sudeste da Ásia, em 2016, e o da Praia, Cabo Verde, em 2021. A primeira conferência sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, decorrida em Brasília, determina o impulso para conferir alcance mundial a esse idioma, compartilhado pela CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com sede em Lisboa. A segunda conferência em Lisboa introduz os temas da ciência e da inovação, muito importante para a nossa língua, e consolida a política da CPLP para a língua portuguesa. Já na terceira conferência, em Dili, ela destaca a dimensão global e pluricêntrica, atenção para essa palavra, da língua portuguesa, bem como o seu valor econômico. E por que pluricêntrica? Porque o gerenciamento dessa língua deixa de ser um objeto de preocupação e administração de um ou dois países, de uma ou duas variantes, e passa a ser um bem partilhado e administrado por todas as nações que falam o idioma. Essa é a proposta do ILP, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, com sede em Cabo Verde, e a proposta da CPLP. A proposta para internacionalizar parte de uma premissa de nacionalizar em harmonia com os demais membros da comunidade. E é preciso ressaltar aqui que a iniciativa é levada a cabo naquele momento em que o acordo ortográfico, também mencionado pelo presidente, Merval Pereira, estava prestes a entrar em vigor no Brasil, em 2009, após ser ratificado por duas nações, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Aquela era a tentativa, naquele momento, de harmonização dessas duas variantes, separadas por um continente. E aqui eu gostaria de destacar o incansável e admirável trabalho de um dos acadêmicos dessa casa, o professor Evanildo Bechara, como único representante brasileiro na Comissão do Acordo Ortográfico naquele então. Mas voltemos ao Plano de Ação de Brasília, 2010, considerado um documento de política da língua,
e ao de Lisboa, que inscrevem a internacionalização da língua portuguesa como estratégia global, ajustada aos interesses dos Estados-membros da comunidade. E todas essas provisões são abrigadas pelo Plano Operacional da Língua Portuguesa 2021-2026, que se faz vigente, é o nosso primeiro slide nesse momento, para que os senhores possam ver os pontos principais. Do ponto de vista semântico-político, a internacionalização é marcada fortemente pelos conceitos de relação entre países e os dividendos que essa mesma equação possa gerar. Não parece coincidência que a proposta tenha partido de Portugal. O país que lançou o português no mundo há mais de 5 séculos e agora, ao lado de outras nações lusófonas, num cenário geoestratégico, busca democratizar as relações de poder para a obtenção de vantagens políticas e econômicas a todas essas nações. Não é mais um projeto solo, é um projeto agora coletivo. Vamos ver agora o que diz a Declaração da Praia, em 2009, emitida após um encontro na CPLP, em Cabo Verde, nesse segundo slide. Um ano depois de adotada a decisão da internacionalização, em 2009, os países se reuniram em Cabo Verde e divulgam uma declaração conjunta, que diz o seguinte: defender a língua comum é uma forma de democratização do sistema internacional. É igualmente um meio de aumentar a influência conjunta da comunidade no momento de recomposição da distribuição do poder à escala global. Estamos falando de política internacional e de macropolítica, onde o português é um canal. Com o argumento, ou melhor, com o surgimento da internacionalização, fortaleceu-se a premissa de uma tentativa de usar uma roupagem nova na concretização histórico-prática desse conceito de lusofonia, por vezes criticado, e muito mais criticado, talvez, por autores portugueses e também africanos, do que no próprio Brasil. Eu abro o livro com uma anedota sobre a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Em 1999, ela participou de um comício em Blackpool, na Inglaterra, e fez a seguinte declaração. Esse é o nosso próximo slide, que está em inglês, mas eu vou traduzir. Durante toda a minha vida, todos os nossos problemas vieram da Europa continental. E todas as soluções partiram dos países de língua inglesa ao redor do mundo. Os fortes laços entre os países de língua inglesa, francesa, espanhola, não são visíveis apenas em fora políticos ou fóruns políticos, nos comércios bilateral, multilateral, mas também na área da inteligência, segurança, comunicação e outros setores. Um exemplo são os chamados 5 olhos, né? Um grupo de países, 5 países, que compartilham dados de inteligência e segurança, por eles apurados. Agora, quem são essas 5 nações? Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O que esses países têm em comum? Todos têm o inglês como língua oficial, e 4 dos 5 olhos foram colônias britânicas um dia. O primeiro gramático espanhol, Antônio de Nebrija, afirmou certa vez que a língua é companheira do império. Estou citando Nebrija, de La Gramática de la Lengua Castellana, de 1492. E com o português não foi diferente. A língua acompanhou as grandes navegações de Portugal pelo mundo. Estabeleceu-se por portos ao redor do globo, de norte a sul, de leste a oeste, tornando-se, assim, a primeira língua a ser globalizada no mundo. Às vezes, a gente não se dá conta disso. A primeira língua a ser globalizada no mundo. E todos os nossos países de língua portuguesa têm saída para o mar. Navegar é preciso. O português constituiu-se como língua comercial com o trânsito das Índias às Américas, onde se firmou também em missões religiosas da catequese, como sabemos. O linguista britânico Nicholas Ostler, autor do livro Empires of the World, A Language History of the World, lembra o significativo peso comercial do português e como a língua era falada por todos que queriam negociar com Portugal. Tinham que falar português. Mas com o feito histórico da morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, que não tinha herdeiro, o país é associado à Espanha por 60 anos, entre 1580 e 1640. E nesse espaço, presidente, de tempo, a língua portuguesa começa a perder o seu protagonismo como língua franca, como nos lembra o linguista Nicholas Ostler.
abro aspas, na época em que Portugal recuperou a sua soberania da Espanha, em 1640, sua rede de comércio no Oceano Índico havia sido perdida para sempre. Os franceses pareciam prestes a dominar o comércio com a Índia, os holandeses, as Índias Orientais. Embora o português ainda fosse uma língua franca dominante no Oceano Índico na época, essa perda de controle viria a ter um efeito arrasador no potencial da língua para se tornar uma língua mundial na era moderna. Fecho aspas. Assim, deu-se o ocaso do português naquele momento, com o fim do esplendor comercial de Portugal e a partir do momento em que a língua deixou de navegar. Navegar é preciso, professor Domício. E a moderna, não é verdade? E a moderna navegação hoje transforma-se em política da língua fortemente apoiada pela participação cidadã dos falantes desse idioma, e, em grande parte, no mundo virtual, no mundo da internet, no mundo da ciência e tecnologia. Muito importante lembrar. Essa afirmação estabelece, historicamente, uma forte associação entre língua, comércio, poder econômico e poder político. Agora, uma equação reconhecida por Portugal e os demais países lusófonos, mas também pelo próprio presidente do país, naquele momento, o doutor Aníbal Cavaco Silva. Vamos passar, então, ao próximo slide. Ele diz o seguinte, e o ex-presidente Cavaco Silva foi muito generoso de participar do lançamento do meu livro na CPLP em Lisboa, e ele diz o seguinte, a promoção da língua portuguesa, esteio da nossa comunidade, e a sua afirmação a nível internacional são objetivos prioritários. Quanto mais essa concertação for evidente aos olhos dos nossos parceiros internacionais, maior vai ser o peso de cada um dos nossos países. Isso ele declara na CPLP para todos os chefes de Estado e governo de língua portuguesa. Continuando, a expansão da língua portuguesa como verdadeira língua universal favorece a afirmação da voz de cada um dos nossos países e da própria CPLP no plano internacional, com as consequentes oportunidades de índole política e econômica. Fecho aspas. Um ano após o lançamento da política de internacionalização, Cavaco Silva afirmava que era preciso tirar partido, essas foram as palavras dele, para defender as nossas posições e objetivos no mundo global e de forte concorrência. Para ele, a defesa da língua fortalecia a concertação político-diplomática entre os Estados em diferentes espaços de integração regional, como a União Europeia, a União Africana, o Mercosul, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, conhecida como SADC, não é? Ou em organizações globais. Um outro aspecto dessa política é delineado no 7º objetivo do Plano de Ação de Brasília para apoiar candidaturas de nacionais, aí estou falando de profissionais, não é? De Estados-membros da CPLP, ou de nacionais, isso é muito importante, de Estados terceiros que tenham o domínio da língua portuguesa para os organismos internacionais. Porque, claro, pode ser uma pessoa estrangeira, mas falando a nossa língua vai ter uma maior aproximação com os nossos países, na verdade. E hoje, interessante, quero contar uma anedota, que alguém me enviou um vídeo de Sua Excelência, o ex-embaixador da Coreia do Sul no Brasil, embaixador Lim, cantando uma música brasileira que ele gostava muito de cantar, gosta muito de cantar, mas na televisão sul-coreana. Olha que coisa interessante, cantando em português, ele fala muito bem português e canta muito bem, e ali levando a nossa cultura já para a Coreia do Sul. Esses todos são passos que elevam a influência dessas mesmas nações no cenário mundial. Agora, numa entrevista sobre esse tema da língua e da internacionalização do português, em 2011, o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, afirmou que, abro aspas, os brasileiros não se dão conta da importância política de se falar português. Os brasileiros não prestavam a devida atenção à importância da internacionalização da língua. A presença do português é grande, porque está na Europa, na África, na América do Sul, do Norte, porque tem muito português por lá na Ásia. Então, isso é uma vantagem, é um capital que não pode ser desperdiçado. A divulgação, a valorização, como o Prêmio Camões, de literatura, o Prêmio Camões, e outros dessa natureza, são muito importantes para que a gente possa preservar. E o Brasil deveria ser mais ativo nisso. Fecho aspas, presidente Fernando Henrique Cardoso. O papel dos Estados, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, caros amigos, é crucial para a estratégia de promoção da língua, da sua oficialização como idioma de uma nação. Um dos primeiros registros que se tem acesso, aqui se tem acesso, no caso do português do Brasil, é a Lei do Diretório, de 1757, pelo Marquês de Pombal.
No contexto das relações entre Portugal e o Brasil colônia, ocorre a decisão de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, de fazer da língua portuguesa o idioma oficial da colônia, iniciando-se, assim, o processo de gerenciamento do português como língua do território em detrimento de outras línguas faladas no Brasil da época. Todas as línguas indígenas faladas pelos povos que habitavam o território antes da chegada dos portugueses, como as línguas africanas, faladas pelos escravos, ou mesmo o espanhol das vizinhas colônias da Espanha. Eu gostaria de ressaltar aqui que, no século passado, em 1960, um dos acadêmicos dessa casa, o brilhante lexicógrafo, professor, diplomata Antônio Wise, em seu livro Sugestões para uma Política da Língua, concluiu desse modo a respeito do objetivo de criação de uma política comum para a defesa e promoção do português à escala global. Eu abro aspas agora. Ele diz: podemos mesmo afirmar que estamos em condições de adotar uma política linguística porque não tem a semelhança com nenhuma outra à face da Terra. Por quê? As coordenadas de nossa problemática são muito mais simples. É que as minorias linguísticas que possuímos do nosso passado pré-cabralino, assim como das levas migratórias modernas, não revelam traços de expansão. Antes, pelo contrário, trazem a marca patente da regressão. Fecho aspas. Dessa forma, Wise explicou a possibilidade de uma política da língua para o português no Brasil que se alargasse também a Portugal, como o presidente dessa casa já evidenciou, então ainda uma potência colonial na África e na Ásia. Agora, como sabemos, isso é muito importante, a política da língua é uma prerrogativa dos países. E na comunidade dos países de língua portuguesa, temos atualmente 9 Estados-membros de pleno direito, 8 nasceram com a língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O 9º Estado-membro é a Guiné Equatorial, que adotou o português em 2009 como língua oficial e, 4 anos depois, em 2014, passou a ser membro da CPLP. Nesse contexto, cabe ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o IUP, criado em 1989, com sede em Cabo Verde, mas que se reporta à CPLP, promover, defender e enriquecer a difusão da língua portuguesa. O IUP se define como uma instituição muito original, um caso único de uma grande língua internacional, que dispõe de um modelo de gestão moderno, paritário, multilateral, claramente definido, internacionalizado e com regras para a participação de cada Estado na política da língua. Mas, apesar de inúmeras deliberações, declarações, planos de ação, política da língua, eu queria só fazer uma pergunta hoje à noite aqui. Onde estamos realmente? Hoje, quase 17 anos após a adoção da estratégia de internacionalização. Onde estamos? A política da língua portuguesa está contemplando o mundo digital, da inteligência artificial, ou até mesmo da já consolidada rede social? Estamos canalizando a força de ser a 5ª maior língua nas redes sociais como um ativo para esses próprios países e falantes dessa língua? Esse valiosíssimo recurso está sendo bem aproveitado? Ao internacionalizar o português, não se promove apenas um idioma, mas também se afirma uma identidade, uma cultura, e, nesse caso, várias culturas, e uma visão de mundo que valorizam a diversidade, a solidariedade e o desenvolvimento mútuo e a paz. É o Weltgeist, a forma de ver o mundo e fazê-lo em português. E, para tal, são precisos investimentos estratégicos, cuja implementação se faz necessária além da letra, do papel, da retórica. Os esforços de promoção sugerem uma necessidade de sistematização que leva a resultados políticos mensuráveis. Eu lembro-me do filólogo brasileiro Celso Cunha, e outro ilustre integrante dessa casa, saudoso Celso Cunha, que ainda no século XX, pensando no português, que a preocupação com a língua em matéria de investimento deveria ser uma prioridade tão importante para o Brasil quanto o era o combate às verminoses. Suas palavras são muito claras, abro aspas, estou falando do século passado. Com isso, quero lembrar que os problemas do Brasil não são apenas verminoses, a paralisia infantil, a malária, como se alegou. Além de muitos outros, incluem-se também os linguísticos, que, dentre outros benefícios, podem oferecer o de ensinar a pensar, fazer pensar, que os homens se compreendam e compreendam os seus problemas individuais e sociais.
Fecho aspas. No mesmo livro, o autor Antônio Owais reclamava da falta de verba do governo brasileiro de então para a organização de um atlas linguístico, cuja realização era dirigida por ele. Suas palavras chegam a ser um pouco sarcásticas. Abro aspas. E, embora tardiamente o nosso governo aceitou inscrever como um dos objetivos permanentes do Centro de Pesquisa da Casa Rui Barbosa a organização do nosso atlas linguístico, sem, porém, propiciar meios materiais para tão avultada empresa. Fecho aspas. Recentemente, todos nós pudemos acompanhar com muita satisfação a vitória de um filme de língua portuguesa na prestigiada premiação do Oscar, Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, baseado no livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva, não é? Essa é uma prova também de que as redes sociais são grandes aliadas na divulgação da nossa cultura, da nossa história, da nossa língua. Esse sucesso é uma evidência do poder da indústria criativa em português para a projeção dessa língua em todo o mundo. E aqui eu aproveito para saudar a coragem e a maestria do diretor Salles, que optou por produzir esse filme na língua portuguesa, uma obra aclamada no maior palco do cinema mundial, estrelada por Fernanda Torres, pela acadêmica Fernanda Montenegro, Selton Mello, entre outros. A produção de audiovisual tão conhecida com as novelas brasileiras, que são exportadas para mais de 130 países, a música brasileira, especialmente a bossa nova, que ganhou a atenção dos mercados externos nos anos 60 do século passado, o futebol e outras modalidades desportivas, a literatura, o carnaval e tantas outras expressões da nossa cultura que conquistaram o mundo e o fizeram em português. Esse é o soft power, é o poder suave, como cunhado pelo professor emérito de Harvard, Joseph S. Nye Jr., e que promove não só o Brasil e os demais países de língua portuguesa, mas também o próprio idioma no mundo. E, nesse momento, eu gostaria de convidar-lhes a refletir sobre o nosso papel como indivíduos na promoção desse idioma e como falantes que somos, nós que nascemos com ele. Numa era da revolução digital, da inteligência artificial, de como as redes sociais, que já falamos, se tornam aliadas nesse processo, nós podemos ajudar a catapultar essa proposta, não é verdade? E o meu livro apresenta algumas sugestões para que essa língua e esses povos que falam português se conheçam melhor e sejam mais conhecidos. E como existem dividendos para falantes e estados nesse processo. Eu fiquei muito feliz, professor Domício, acadêmico Domício, também presidente, quando eu ouvi que a academia recebeu recentemente, não é? Grupos de Portugal, da França, existe esse intercâmbio aqui. E isso é uma coisa super importante, muito viva para a nossa língua, que nós tenhamos esse intercâmbio com outros países, não é? Esse é um passo muito importante. Agora, o valor econômico e os dividendos de se falar português são reais. Segundo um estudo encomendado pelo Instituto Camões, da Cooperação e da Língua de Portugal, indústrias e serviços em que a língua portuguesa se faz um elemento-chave, eles representam 17% do produto interno bruto de Portugal. É um país que tem uma economia, um PIB de 289 bilhões, mais ou menos, 17%. Esses dados constam do estudo O Valor Econômico da Língua, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores liderados pelo professor Luiz Reto, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. O Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países lusófonos, conhecido como Fórum Macau, que foi criado em 2003, gerou um movimento de mais de 225 bilhões de dólares entre janeiro e dezembro do ano passado. Mais do que o dobro do que foi movimentado em 2011, no valor de 111 bilhões. E dezenas de universidades nesse país asiático oferecem o português como língua estrangeira, porque a demanda de aprendizagem por jovens chineses indica esse incremento. E Macau é uma região, como sabemos, na China, que foi administrada por Portugal até 1999. E ali, como parte desse processo de devolução, o português tem status de língua oficial até 2049, o que é uma coisa importante também para a língua. E aqui eu gostaria de ressaltar as relações políticas e econômicas, como as oscilações macroeconômicas e os movimentos de mercados influenciam diretamente em projeções do crescimento da língua. Eu volto a falar do professor Luiz Reto. Em 2020, ele havia liderado um estudo sobre o poder econômico da língua portuguesa. 8 anos antes, ele afirmou que as projeções de crescimento da economia brasileira, que levariam a um aumento do interesse pelo português, não haviam se concretizado até aquele momento. Estamos falando de 2020, como ele declarou à agência de notícias Lusa. E abro aspas. O Brasil deveria ser hoje a 5ª economia do mundo, e é a 9ª. Em 2013, estávamos em 6º lugar na lista das 10 línguas a aprender no futuro, elaborada pelo British Council. O estudo foi replicado em 2017, e passamos para o 8º lugar.
houve, por força da perda de peso do Brasil na economia mundial, uma perda de valor da língua portuguesa. Fecho aspas. Um estudo feito sobre a nossa realidade 5 anos atrás. Esse foi o comentário que ele fez baseado na realidade do país. O aspecto econômico de países da língua portuguesa e suas economias emergentes, como commodities agrícolas, petróleo, gás natural e outros rentáveis recursos naturais, dividendos demográficos, participação em blocos regionais e econômicos, como já falamos, Mercosul, União Africana, União Europeia, despertam o interesse de outros países e outros blocos para esses mercados lusófonos. Países que têm sol em abundância, saída para o mar, onde proliferam recursos cobiçados e uma academia pujante, tem um apelo internacional para o comércio e negócio mundiais. A CPLP, aliás, tem mais membros observadores associados que de pleno direito. Todos os países do G7, as 7 economias mais industrializadas do mundo, são observadores da CPLP, à exceção da Alemanha. Em 2021, passaram a ser membros associados da CPLP Estados Unidos, Espanha, Canadá, Índia, Irlanda, Grécia e outros que se somaram à França, Argentina, Itália, ao Reino Unido, que haviam aderido ao bloco em 2018. Uma clara confirmação da importância dessas nações lusófonas. O Brasil é o maior país de língua portuguesa, como já falamos, tem mais de 80% dos locutores dessa língua. Uma das 20 maiores economias do globo, um grande consumidor e produtor da indústria online, das redes sociais, indústria criativa. Estimativas do Banco Mundial indicam que, até o fim desse século, o mundo vai ter mais de 500 milhões de pessoas falando português. E a maior parte desses locutores não vai mais estar concentrada no Brasil, mas sim na África, especialmente Angola e Moçambique. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, uma média de 70% da cooperação técnica do Brasil para a África ocorre em países daquele continente que falam o português. Outras nações, como Namíbia, vizinha de Angola, graças à cooperação militar com o Brasil, Senegal, vizinho de Cabo Verde, especificamente na região de Ziguinchor, onde mais de 35 mil alunos aprendem português. E, nesse país, inclusive, o primeiro presidente e poeta, Leopoldo Sédar Senghor, foi um dos grandes incentivadores do ensino da língua portuguesa no Senegal. Entrevistado para esse livro, o ex-ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, lembrou que, entre 2002 e 2009, o comércio do Brasil com a África quintuplicou. No mesmo período, o então presidente Lula da Silva, em seu primeiro mandato, visitou 23 nações do continente e o Brasil abriu 17 embaixadas em solo africano. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também realizou várias viagens à África lusófona e promoveu o perdão da dívida de Moçambique. Todos esses passos fortalecem a nossa língua, fortalecem os nossos cidadãos e os nossos estados no cenário mundial. O português é, atualmente, a terceira língua europeia mais falada no mundo, a primeira no hemisfério sul, a quinta ou sexta falada no globo e a quinta mais usada na internet. Se nós considerarmos que existem mais de 6 mil línguas no mundo, nós vamos perceber que estamos muito bem posicionados nesse ranking mundial, embora bem posicionados para o mundo que nos observa à distância. Muitas vezes nós não damos conta desse grande ativo dentro das nossas próprias casas, porque nós já nascemos com ele, não é verdade? Eu vou caminhar agora para o slide 6, onde o presidente Jorge Sampaio fala sobre um aspecto importante do livro que se chama autoestima linguística. Ele diz o seguinte, abro aspas, eu acho que o problema da autoestima não é só linguístico, é um problema em geral daqueles que falam português. Não é o caso dos outros que falam português, mas é o caso do português, daqui de Lisboa, onde estamos, no continente português antigo e atual. É que nós temos um problema de autoestima, portanto, nós não percebemos muitas vezes ou não valorizamos aquilo que fomos fazendo pelo mundo afora, aquilo que são as nossas características, a nossa identidade ou então o nosso orgulho que devemos ter naquilo que fomos fazendo. Nós fomos, às vezes, mais apreciados por outros do que por nós próprios. Isso é fatal para quem se queira afirmar na sociedade internacional. Então, a gente tem que ter autoestima e tem que fazer alguma coisa para conservar. Bom, muito obrigada por esse slide. Eu vou agora passar para dar um grande passo aqui, um grande pulo, digamos, para falar que nós tivemos muitas notícias boas depois dessa internacionalização. Um outro fenômeno de bons ventos e mudança, desde a política em 2008, e que eleva essa autoestima, é o surgimento de mais 4 academias de letras em países lusófonos e de um Instituto de Ensino da Língua Portuguesa, o Instituto Guimarães Rosa, criado em 2022 pelo Brasil, que agora acompanha o Camões, né, de Portugal.
e a refundação do Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, após o terrível incêndio em 2015, sob um prisma de ainda mais partilha do público, ou partilha ao público dessa língua falada em todos os continentes. E, como dizíamos, as marés desse bom exemplo de Brasil, da Academia Brasileira de Letras e de Portugal, foram criadas as academias de Cabo Verde, em 2013, Angola, 2016, São Tomé e Príncipe, 2019, e Moçambique. Então, aumenta também a relação, não é? A produção da língua portuguesa e o intercâmbio dessas distintas instituições. E aumenta também a relação da comunidade com a academia. Eu gostaria de concluir, senhoras e senhores, afirmando que nós temos em nossas mãos, um recurso subestimado, muitas vezes. Mas é preciso que nós voltemos a navegar por esses mares da redescoberta de uma língua que nos une através de oceanos, cujas distâncias se fazem menores no mundo digital. E vale a pena falar essa língua, vale a pena promover essa língua, vale a pena ser um cidadão proativo dessa pátria virtual e global. Eu comecei essa palestra mencionando alguns familiares e amigos aqui presentes, mas eu gostaria de terminar com a anedota para prestar tributo àquela pessoa que mais me ensinou sobre a língua portuguesa, minha mãe, Neuza Vilela, uma grande admiradora de Machado de Assis e dessa casa. Eu me lembro que, em 1979, ela me chamou à sala de estar da nossa casa e disse que precisava me contar algo. E ali, em voz alta, ela começou a ler os versos da música O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, imortalizada na voz da inesquecível Elis Regina. Tentando conter a emoção, ela interpretou cada palavra daquela canção. Ela destrinchou cada verso, me ensinou quem era Maria, quem era Clarice. Falou o porquê das manchas torturadas, do rabo de foguete e de tantos outros que partiram. Foi naquele momento que a minha consciência infantil, aos 10 anos, talvez tenha amadurecido em alguns minutos uma outra década inteira. Naquele momento maternal, didático, eu me apaixonei por essa língua. E agradeci a Deus por ter me dado aquela mãe e por ter me dado essa língua materna. Eu dei-me conta da beleza desse idioma, das metáforas, das complexidades daquele momento político também, o qual todos nós tínhamos que navegar. Eu compreendi que, embora vivendo sem liberdade de expressão e opinião, a minha língua portuguesa me tornava inteiramente livre, através do verbo, da palavra. E meu objetivo hoje aqui, várias décadas depois, é que a gente possa compreender, é que possamos compreender que somos mais que locutores desse idioma, somos atores, somos agentes. O português é um ativo que precisa de todos nós mais ativos, na sua defesa e na sua promoção, uma coisa que essa casa faz tão bem. E, pela sua atenção generosa, muito obrigada e vida longa para a língua portuguesa. O tempo não urge, o tempo ruge, mas eu não posso deixar de cumprir o ritual com muito prazer. Tenho que apresentar Merval Pereira, perfeitamente dispensável. Não precisa. Merval mas faço questão. É rapidinho. Merval, não precisa... Não, rapidinho não dá. Rapidinho não vai... É uma longa história. É só algumas coisinhas que... Fala sobre a Mônica aqui, que é melhor. Vou lembrar rapidinho. Sobre você agora. Só um pedacinho. Merval pertence àquela... É claro, ele sabe disso, eu sei também, à grei daquelas personalidades culturais que nos impõem o lugar comum, dispensam apresentação. É um dos mais representativos formadores de opinião na contemporaneidade brasileira. Mas eu devo cumprir aqui, eu sou um cumpridor dos ritos e do ritual, porque eu acho que o rito avaliza o mito. E essa academia é um pouco mitificada. Então, vou cumprir rapidamente o rito numa injustiça com Merval. O que aconteceu? Merval foi jornalista, sabemos todos, e é jornalista desde criancinha. Ou seja, ele é hoje colunista, jornalista, colunista político, Jornal do Globo, da Globo News, da Rádio CBN, e depois da CBN, reportagem vai, reportagem vem, ele ocupou no jornal
muitas funções, entre outras, editor nacional, editor-chefe, diretor das sucursais de Brasília e do Rio. Não sei como ele arranjava tempo, e ainda escrevia coluna. Nas organizações Globo, foi diretor de jornalismo, mídia impressa e rádio. Fez parte do primeiro conselho editorial da revista Valor. Em 2009, ele ganhou o prêmio Maria Moores Cabot, da Universidade de Colômbia, de excelência jornalística. E aí eu vou falar mais espaçadinho para todo mundo gravar. A mais importante premiação internacional do jornalismo das Américas. En passant, foi vencedor do Prêmio ESSO de Jornalismo, foi Media Leader do Fórum Econômico Mundial em Davos e tem curso de especialização, não sei se todo mundo sabia, se não sabia, sabe agora, em Política Internacional da Universidade de Stanford. É membro, claro, da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia das Ciências de Lisboa. Não vou falar da bibliografia dele, que aí não daria tempo. Então, Merval, para você dizer o que você achar, o que você pensa do livro da Mônica e situar a posição da nossa academia com a sua presença internacional em Lisboa e em Alhures. Vamos lá. Eu sempre achei muito importante essa relação da língua portuguesa com o futuro do país e como arma de soft power. Arma de soft power é meio uma redundância incongruente, mas como instrumento de soft power da nossa política internacional. Acho que o livro da Mônica toca muito bem nesse assunto. Não tenho que acrescentar muita coisa, mas eu queria aproveitar para anunciar que nós agora estamos nesse ano do Rio de Janeiro, capital mundial do livro. E nós tivemos recentemente em Lisboa, na Academia de Ciências de Lisboa, para fazer o lançamento das comemorações. E uma das coisas que nós fizemos lá foi trazer uma caixa literária com os livros escolhidos por eles, dos maiores autores portugueses, que veio de lá para cá, e aqui a gente vai botar os nossos livros, os nossos autores. E esse intercâmbio entre as duas academias vai ser intensificado esse ano. Nós devemos assinar no final do ano um protocolo de atuação conjunta, que eu acho que vai ser muito, muito importante para a gente acelerar essa nossa intermediação com a Academia Portuguesa e fazer com que a leitura de livros da literatura brasileira e portuguesa seja mais acessível a todo mundo. Então, essa é uma das funções da academia, de proteger e divulgar a língua portuguesa, e vai ser mais uma tentativa para a gente encontrar um lugar comum nas línguas e ganhar espaço político no mundo exatamente para unificar esse nosso idioma. Então, eu acho que seu livro é muito atual e muito necessário, porque realmente a gente não usa. A gente tem Brasil e Portugal, nós temos música as músicas que são internacionais, né? O samba, a bossa nova, o fado. Uhum. E nós temos, em conjunto, danças, comida, que são realmente internacionalizadas, né? E isso a gente tem que aproveitar esse soft power que a gente futebol, carnaval,
as festas portuguesas, mas a gente precisa fazer mais, precisa realmente ter uma unidade linguística que nos permita ser representados nos principais órgãos internacionais. Então, eu acho que o seu livro tem tudo a ver com essa necessidade que a gente nota, e agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Muito presidente. obrigada. Bom, então eu queria convidar a todos para o ciclo de conferências na próxima terça-feira, dia 29, às 16 horas, Os Poetas da Canção, a Poética de Caetano Veloso. Coordenação do acadêmico Geraldo Carneiro, conferencista José Miguel Wisnik. E abre-se logo a seguir um novo ciclo de conferências em torno de Ariano Suassuna. A primeira conferência, o Barroco Sertanejo de Ariano Suassuna, sempre às terças-feiras, às 16 horas. A coordenação é do acadêmico Joaquim Falcão, o conferencista Braulio Tavares. Agradeço, em nome da academia, em nome da Mônica, a presença de todos e de todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Muito obrigado, até a próxima.